boa noite. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica. Hoje vimos falar de uma área que se chama Psicogenealogia Aplicada. Como sempre, no início pedimos-nos que nos sigam nas redes sociais, embora as redes sociais também tenham as suas coisas extremamente desagradáveis. Ontem partilharam a minha publicação um grupo de pessoas que me fizeram uma difamação muito grave, que me chamaram ladra de pacientes, taróloga, o que eu adorava ser, porque ajudava na minha área realmente, mas não sou. E uma série de outras coisas muito incómodas. Portanto, eu venho-vos fazer um pedido. Assim como existem muitas pessoas menos boas e menos bem orientadas, também existem pessoas muito bem orientadas. Esta semana vou-vos mostrar uma fotografia. Estive no 12º Congresso Europeu de Medicina Integrativa em Barcelona, onde estavam 450 médicos de 45 países. A medicina integrativa já não é uma coisa de alguns médicos que tiraram um curso de fim de semana. Já é uma área definida, é uma especialidade nos Estados Unidos e mais algum tempo irá pelo menos ter um setor de competência em medicina integrativa. Por isso o que eu vos venho pedir é exatamente que façamos, como disse a Madre Teresa de Calcutá, não me convidem para manifestações contra a guerra, mas vamos manifestar-nos a favor da paz. Portanto, tudo aquilo que vocês virem a favor da medicina integrativa, artigos de nutrição, artigos científicos que publiquem de alguma forma esta área, publiquem-nos, partilhem-nos, façam saber. Ok? Bom, então, nem me apetece falar das redes sociais. Portanto, como sempre eu digo-vos, não acreditem em nada do que eu vou dizer aqui, porque o vídeo era exatamente o vídeo acerca do curso, no qual eu explico como é que, desenhando a árvore genealógica, nós podemos fazer uma sanação de nós próprios, da nossa família, mas, como eu digo sempre, não se acreditem, experimentem, façam, desenhem a árvore, venham ao curso no fim de semana e vejam o que é que acontece. Esta é a fotografia oficial do curso, do congresso, e, portanto, se vocês forem à página oficial do congresso, vão lá ver todos os oradores. Bom, então, dentro do conceito do que é sanar a árvore genealógica, há uma premissa que é: todas as árvores genealógicas podem ser sanadas. Cada um de vocês, se já fez esta pesquisa, ou se mais ou menos souber sobre a sua história familiar, pode ser mais ou menos complicada. Alguns sabem que o avô deixou a avó, alguns sabem ou não sabem quem foi o bisavô, porque, pronto, foi só viu a bisavó naquele momento apaixonante e depois nunca mais apareceu. Portanto, muitas coisas nós sabemos e algumas dessas coisas nós sabemos que são negativas. Há famílias com histórias complicadas em que todos os filhos de uma primeira geração, todos os primeiros filhos morrem, por exemplo, todos os segundos filhos se divorciam, coisas que nós achamos que são todas fantasiosas, mas depois vamos analisar e não são. Por isso, esta premissa é a premissa essencial. Por mais complicado que vocês acham que seja a vossa família, karma, todas as árvores genealógicas podem ser sanadas. E o que é uma árvore genealógica? Portanto, é um histórico de uma determinada parte dos antepassados de um indivíduo ou de uma família. Portanto, é uma representação gráfica que mostra as conexões familiares entre os indivíduos. Isto é o que nós pedimos que mais ou menos tragam para o curso. Portanto, vocês, cada um que venha fazer o curso e venha desenhar a árvore, saber quem é o pai ou a mãe,
a maioria de nós, pelo menos, há de conhecer o pai ou a mãe. Antigamente, realmente, como sabem, havia a possibilidade de pai incógnito e depois os avós e os bisavós. Obviamente que os bisavós, muitos já não conseguem ter acesso porque os bisavós já não estão vivos, mas aquilo que eu aconselho é o seguinte: hoje em dia é muito fácil ir à conservatória, pedir uma certidão de nascimento simples, na qual vocês vão, pela certidão do vosso pai e pela certidão da vossa mãe, obter, portanto, o nome dos avós deles, que são os vossos bisavós. Claro que depois, aprofundando o estudo, podem inclusivamente chegar ao pormenor de colocar fotografias na árvore para perceber que realmente alguém é parecido com alguém. Há uma coisa que me aconteceu esta semana, muito engraçada, que existe uma aplicação que permite ver como é que nós vamos ficar quando envelhecermos. Que me mandaram e eu achei imensa piada e, portanto, escolhendo uma fotografia e ficamos com rugas, não é? Eu olhei para a minha fotografia, por acaso podia ter posto aqui, e fiquei a saber que sou a cara da minha avó, mas que eu ainda não tinha chegado a essa conclusão. Só me ter posto no futuro é que vim a saber. Portanto, é muito giro quando realmente se colocam as fotografias e se confrontam estas coisas, conseguimos tirar algumas parecenças. De acordo com aquilo que querem trabalhar, ou seja, quando se faz um curso deste género, quando se abre a árvore genealógica com o objetivo de sanar, vamos decidir fazer um determinado trabalho, uma determinada sanação, de uma determinada coisa que nós escolhemos. Por exemplo, que eu estou com dificuldade em arranjar um trabalho, por exemplo. Ou estou com algum problema na minha vida familiar. Ou já descobri que existe uma repetição na minha árvore genealógica e eu quero evitar isso. Então, quando eu abro a árvore, quando eu desenho a árvore com esse objetivo, isso já faz parte do processo sanador, propriamente dito. Depois, contar-vos que, de facto, já existem muitos artigos de investigação na área da genealogia. Por exemplo, este era um artigo que mostrava a análise quantitativa de 13 árvores genealógicas. Portanto, o que é que eles fizeram? Eles pegaram nos motores de busca, que já existem alguns em termos de árvores genealógicas, que a maioria são gratuitos, e, portanto, eles foram fazer matches, como é que se diz? Não sei o nome em português. Combinações entre as árvores das pessoas e chegaram à conclusão que tinham, obviamente, milhões de parentescos uns com os outros. Na realidade, é mais ou menos assim. Metade do mundo tem parentesco com a outra metade do mundo. Ok? Portanto, quando estiverem chateados com alguém que não conheçam muito bem, lembrem-se que algures podem ter sido da mesma família. Bom, porque na realidade, e vendo isto, que isto para mim parece-me ser muito interessante, nós temos dois pais, embora, como sabem, possam haver mais não biológicos, mas estamos a falar aqui dos pais biológicos. Muito interessante também é quando existe pais adotivos, em que vamos desenhá-los na árvore, ou há um pai biológico incógnito e depois há o pai considerado pai. Isso tudo tem que ser desenhado na árvore, mas se derem conta, temos 8 bisavós, temos 16 tetravós, temos 64 pentavós. E isto vai até, quando falarmos na 8ª geração, nós temos 512 octava-avós. Portanto, e aí, não sei como é que se diz, mas pronto, ficou-me bem. E, portanto, estamos a falar que os nossos tetravós são pelo ano de 1900, ok? Mas depois os nossos tataravós, portanto, os nossos pentavós, que já são os 64, já estamos a falar de 1830 por aí. Portanto, quando falamos em octava-avós, estamos a falar em 1700. Isto depois vai depender daquilo que vocês se interessarem pela pesquisa, etc. Eu tenho uma parte do ramo da minha árvore que já consegui chegar à 7ª geração.
mas vai depender do que cada um quer pesquisar e até onde é que se quer aprofundar isto. Portanto, quando nós falamos na sanação da árvore genealógica, nós consideramos que seja o sinónimo da cura, que é o processo de integração das partes da nossa personalidade com as quais não fomos capazes de chegar a um acordo. Cada parte, cada bocadinho da nossa árvore contém o todo. O que é que isso quer dizer? Há uma das partes eu sano, mas no fundo replica-se para toda a árvore, porque estamos todos conectados e, portanto, a nossa memória está repleta de registros do passado que dão origem ao que nós chamamos hoje momento presente, mesmo que nós não tenhamos conhecimento daquilo que aconteceu nos nossos antepassados. Portanto, estes registros, estas memórias, vão se traduzir em heranças tanto positivas quanto negativas, que é aquilo que depois chamamos história pessoal ou karma. São, portanto, os nossos antepassados os personagens desta história, parte fundamental da nossa estrutura física e psíquica, mesmo que não estejam fisicamente presentes. Portanto, 3 a 4 gerações são aquelas que mais nos influenciam. Portanto, significa que são os meus pais, os meus avós e os meus bisavós. Se conseguirmos saber até aos bisavós, já estamos a fazer um excelente trabalho. Portanto, e mesmo que vocês não saibam de história nenhuma sobre os vossos bisavós, eles estão a influenciar as vossas escolhas e as vossas atitudes, os vossos comportamentos e as vossas ações. Portanto, digamos que seria como se carregássemos em nós informações, como se fôssemos uma pequenina semente, que tanto pode ser potenciadora ou limitadora do nosso desenvolvimento. O problema é que nós não sabemos disto, não trazemos isto ao nosso consciente, vamos já falar nisto, é aquilo que nós chamamos de inconsciente, e quando trazemos isso à luz, ao consciente, quando nos apercebemos, então isso pode ser parado, esse processo de repetição. Portanto, de acordo com esta área, que se chama psicogenealogia, é como se nós tivéssemos algumas dívidas a pagar, que foram originadas na vivência dos nossos antepassados. Enquanto essas dívidas não forem pagas, elas continuam a causar-nos problemas. Porque nós tendemos a completar aquilo que os nossos antepassados não fizeram. François Dolto disse: aquilo que é calado na primeira geração, a segunda geração carrega no corpo. É muito importante nós sabermos, dentro de uma consulta, como é que foi a vivência dos pais, de quem está a falar connosco, e até dos avós, se sabem alguma história. Saber, por exemplo, a origem do nome. Quem é que vos deu o nome? Quem escolheu o vosso nome? Quantas pessoas na vossa família têm o mesmo nome? Qual é o significado do vosso nome? Já foram ver? Qual é a data de um santo ou de uma pessoa famosa que tenha o vosso nome? Então, tudo isso vai ser muito interessante para se compilar esses factos e podermos entrar num processo de sanação da árvore. Então, quando nós procuramos a harmonia com o nosso passado, com os nossos antepassados, isto é um autoconhecimento, para que nós deixemos de sofrer este tipo de influências na nossa vida, que significam uma profunda transformação interna que vai possibilitar libertação de condicionamentos, transformação de crenças e determinar a maneira como nos movemos no mundo. A transformação de crenças é o que nós chamamos de crenças limitantes, é quando eu tenho uma crença, uma coisa em que eu acredito que não me deixa atingir determinado objetivo. Por exemplo, quando eu acho que o dinheiro não cai do céu, porque eu ouvi a minha avó dizer-me: mas tu achas que o dinheiro cai do céu? Tu achas que o dinheiro vem das árvores? Coisas que nós ouvimos e nem temos noção que isso fica completamente inscrito no nosso cérebro, fica inscrito nas nossas células e torna-se então uma crença limitante. O que é que isso quer dizer? Que eu vou ter sempre dificuldade económica ou financeira porque eu vou ter que trabalhar muito para adquirir determinado estatuto económico. Porque para mim o dinheiro não é fácil de atingir. Okay? Este é o exemplo mais fácil, mas existem outros.
A cura, então, só é possível através da compreensão e do perdão. O que é que isto significa? Significa que eu vou ter que entender. É como se, de alguma forma, sintamos no nosso corpo algo que o nosso antepassado foi. É muito frequente estarmos a desenhar a árvore, nesse dia termos sonhos ou pesadelos, ou termos alguma intuição, ou termos alguma dor, ou sentirmos algum aperto ou tristeza, ou por outro lado alegria, porque eu estou a entrar dentro de uma energia coletiva, que são as pessoas da minha família. Quando nós evoluímos, então, vamos perdoar e agradecer todos os membros da nossa constelação familiar e significa que nós, então, estamos prontos para evoluir. Vamos ressignificar aquilo que víamos como negativo. Por exemplo, o bisavô que abandonou a bisavó. Ok, parece-me à partida que o bisavô era um bitch. Mas eu posso ressignificar isso. Se eu disser assim, ok, mas a minha bisavó era complicada porque teve uma infância difícil, porque... Ressignificar é quando eu não deixo de ver as coisas só de um lado e passo a ver as coisas como um global. Aí liberto o meu passado, honro as minhas raízes e transformo-me. Quando nós então desenhamos a nossa árvore e reconhecemos e agradecemos aos nossos antepassados, é uma sanação para nós mesmos e para a nossa família. E o que para mim é espetacular e é uma das coisas que eu acho fascinante é que esta sanação, esta cura, esta libertação vai para as gerações anteriores, mas também vai para a geração futura. Porque isto é explicado tanto pelo inconsciente coletivo como pelo campo eletromagnético no qual nós estamos imersos e que, portanto, permite resolver, porque a energia não tem tempo nem tem espaço, permite-me resolver hoje uma coisa que foi há 200 anos atrás. Esta sanação, portanto, vai para os descendentes e vai para os ascendentes. Porque, outra explicação, para o cérebro, para o meu cérebro, o físico, o simbólico e o imaginário, portanto, quando eu estou a fazer um ato simbólico da minha árvore, é a mesma coisa que ter uma realidade. Querem ver um exemplo fantástico disso? Por favor, tenham a delicadeza de fechar os olhos. E aí em casa também vão fechar os olhos. Fecham os olhos e agora vão imaginar que estão na cozinha a cortar um limão. Cortam um limão, cheira-vos ao limão, que era mesmo daqueles limões gordos, maravilhosos, amarelos, amarelos, amarelos. E então vocês vão colocar o limão na boca. Chupam o limão. Amargo. E agora observem a saliva que se produziu na vossa boca. E eu pergunto, quantos é que têm aqui um limão? Já podem abrir os olhos. Eu sei que estavam a gostar da coisa do limão. Entenderam? Portanto, o que é que isso significa? Para o meu cérebro, a interpretação entre a realidade e aquilo que é simbólico é igual, é sobreposto. É por isso que eu consigo sanar verdadeiramente. Há pessoas que chegam a estas horas e depois ainda vêm para a frente, mas pronto. Sorry. Eu sei, não conseguiste. Bom, começamos agora. As nossas memórias, então, a nossa percepção e a nossa intuição fazem parte do processo de descodificação e de ressignificação daquilo que aconteceu. E isto é a sanação. Portanto, consideramos que, isto já falamos, o equilíbrio, quando a árvore entra em equilíbrio, a alma da árvore, entre aspas, procura estar em equilíbrio, sendo que a doença, o conflito, o trauma é parte do processo de equilíbrio da árvore. E agora, reparem, isto para mim foi uma das coisas mais chocantes quando eu comecei a estudar isto, que é, temos livre-arbítrio? Se, supostamente, eu estou a ser leal ou fiel, estou a repetir ou a fazer alguma coisa que os meus antepassados não fizeram, ou que fizeram e que eu estou a repetir, então eu não tenho livre-arbítrio. Porque a maioria dos meus comportamentos, das minhas atitudes e das minhas ações é em respeito àquilo que outros viveram ou deixaram de viver.
Portanto, até eu conseguir descodificar, até eu conseguir sanar a minha árvore, é uma ilusão pensar que temos livre-arbítrio. Quando conseguimos estar alinhados com isto, vamos realmente ser felizes, fazer escolhas por nós próprios. Quando estão felizes, quando são felizes, quando entram neste patamar, vão conseguir ainda mais fazer felizes a vossa família. Portanto, como eu já disse, a árvore é um sistema de repetições, onde as doenças, as mortes, as realizações adquiridas, ou as falhas, ou os divórcios, ou as separações, são reproduzidos e repetidos. Isto é como que nos cai em cima, como molda o nosso comportamento e que nos faz ser aquilo que a árvore e aquilo que os meus antepassados, o que os nossos antepassados querem que nós sejamos. Portanto, existe o passado, como toda a sociedade, que estabeleceu algo e que se esforça para não ter mudanças, e existe o futuro, que nos puxa, que nos impele para sairmos desta repetição e para alcançarmos o desenvolvimento de uma consciência superior. Portanto, nós consideramos então que há uma solução para nos libertarmos destas repetições, que é, outro nome é terapia transgeracional. Pela observação da árvore, com o distanciamento necessário, conseguimos então recuperar estas repetições problemáticas e libertarmos-nos e evitamos a contaminação dos nossos descendentes. Muito bem. Então, o que é a psicogenealogia? Portanto, a psicogenealogia baseia-se no estudo da influência da vida dos nossos antepassados sobre a nossa saúde. Baseia-se no princípio de que os nossos ancestrais nos transmitem crenças e valores que influenciam o nosso comportamento e as nossas ações. E a psicogenealogia explica como é que um evento que ocorreu antes de eu ter nascido pode ter um impacto na minha vida. Explica o funcionamento de uma família, quais os valores, quais as crenças, e explica o papel e o lugar de cada um, o seu propósito, os objetivos de cada membro e como isto se transmite de geração para geração. Por exemplo, já expliquei a questão dos nomes. O meu filho, que se chama António, quando abrimos a árvore, eu achava que havia só o meu pai chamado António, não é? Chegamos à conclusão que há mais 13 Antónios. Isto claramente foi foi ao lado a escolha do nome. Achamos que, por exemplo, a escolha as próprias datas de nascimento, que nós achamos que são completamente aleatórias, não são completamente aleatórias. Abram e vejam, por exemplo, quando é que se casaram os avós, ou quando é que se divorciaram, ou quando é que um saiu de casa, e vão ver que se repete na data de nascimento de alguém ou na data de morte de alguém. Vejam os significados dos nomes para perceberem que, obviamente, que têm que ler um livro de significados dentro desta área, não é? Não vão só pôr no Google o significado que não vão entender. Portanto, há nomes que nos fazem procurar dentro daquela linhagem uma violação, abandono, rejeição. E então é como que toda aquela descendência, sem saber explicar, vai ter um sentimento de rejeição, ou vai ter um sentimento de abandono, ou vai ter uma tristeza profunda que não consegue explicar. Isso, quando nós conseguimos descobrir qual foi o elo, qual foi o antepassado, qual foi o elemento que está de alguma forma a fazer com que isso se repita, deixamos de ter essa sensação. Portanto, é de facto muito libertador. Portanto, mesmo que vocês não conheçam todas as personagens da vossa árvore genealógica, o seu rastro permanece através de segredos ou alusões não verbalizadas, que são transmitidas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, pelos trisavós. Esta é a árvore que nós desenhamos dentro da psicogenealogia, não é propriamente a árvore genealógica que aprendemos na escola, só com o quadradinho e com a bolinha e com o triângulozinho, chama-se um genossociograma, porque além do nome, além da data de nascimento, além da data da morte, nós vamos colocar eventos traumáticos, vamos colocar a causa de morte, alguma doença que nós saibamos e depois, através de cores, nós vamos conseguir ligar e perceber de onde é que vem. De acordo com aquilo que eu quero trabalhar porque é que eu não consigo um emprego melhor, porque é que eu me sinto desvalorizada,
Porquê é que eu me sinto abandonada? Porquê é que nenhuma relação me faz sentir completa? O que vocês quiserem trabalhar, isso vai ter alguma relação com algum ponto ou com mais que um ponto da árvore. Portanto, estas conexões, esta rede, esta malha transgeracional vai exercer uma influência sobre nós que nos vai encorajar a repetir. Inconscientemente, obviamente, ou seja, quer nós queiramos, quer não, quer nós saibamos ou não, situações agradáveis ou eventos dolorosos. Albert Einstein disse: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidarmos com eles. Portanto, como nós entendemos facilmente, a família é onde a nossa história começa e, a partir daqui, temos famílias mais formais, famílias mais informais. Portanto, a partir daqui, nós conseguimos, ao sanarmos a nossa árvore, de facto, entender que é uma forma de nos curarmos, compreendendo o nosso inconsciente familiar. Porque, segundo esta metodologia, os traumas, os segredos, os conflitos vividos de modo dramático, expressos à descendência ou não, porque reparem, como é que eu sei que a minha avó ou que a minha bisavó não teve uma paixão não concretizada? E que depois, com essa paixão que não foi concretizada, deu o nome ao meu pai. E que, portanto, de alguma forma, o meu pai carregava o simbolismo daquela paixão que não se concretizou. É muito difícil chegarmos a algumas conclusões, como vocês sabem, para a vossa própria vida, os vossos segredinhos, estas vossas coisas. Então, isto fica a pairar no inconsciente familiar. Quando nós ampliamos a consciência disto, nós vamos nos libertar. Portanto, esta área é considerada a psicanálise do século XXI e o facto de nós falarmos da nossa própria vida, de nós vermos a história da nossa família atual, da nossa família de origem, ajuda-nos a, dentro desta perspectiva transgeracional, a pesquisar as nossas raízes. Muito bem. Sendo assim, esta é uma boa forma de terapia e, portanto, nós podemos dizer que, futuramente, os médicos e os terapeutas do futuro deverão ter em conta isto para aconselharem o paciente a olhar e a reconhecer o seu potencial sanador. O paciente recuperará o seu poder curativo e o da sua própria consciência. Não é, portanto, a arte de sobreviver, é a arte de se libertar. Então, curar é o alívio de sintomas, mas sanar é resgatar a nossa integridade física, emocional e mental, aprendendo a lição, aprendendo o trauma, aprendendo o conflito. Bom, então, como é que começou esta história da psicogenealogia? Na realidade, a psicogenealogia começou com um senhor chamado Sigmund Freud, alguns devem ter ouvido falar nele. Depois passou a obter informações sobre a teoria quântica. Carl Jung foi o verdadeiro pai da psicogenealogia, no sentido em que ele, inclusivamente, escreveu um livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, porque ele dizia que quando nós tornarmos consciente o inconsciente é que vamos tomar as rédeas da nossa própria vida. Então ele escreveu o seguinte, vou-vos ler. Quando trabalhei na minha árvore familiar, entendi a comunhão do destino estranha que me une aos meus antepassados. Eu tinha um forte sentimento de que estava sob a influência de atos e problemas que eram incompletos, não resolvidos pelos meus pais, os meus avós e os meus outros antepassados. Eu tive a impressão de que muitas vezes na família há um karma impessoal transmitido de pais para filhos. Sempre achei que tinha de responder a perguntas já feitas aos meus antepassados ou que tinha que concluir ou continuar com os problemas que não haviam sido resolvidos anteriormente. É esta a teoria que depois explica o inconsciente coletivo. Este senhor, em 1940, o que é que ele escreveu? Ele escreveu sobre a teoria geral dos sistemas. O que é que isso explica? De que os sistemas são um momento de equilíbrio no organismo, graças à dependência mútua dos seus componentes. Então, ele vai
diferenciar-se da concepção organizacional de biologia, que diz que temos um átomo, depois um conjunto de átomos, depois uma célula, depois um conjunto de células, depois um órgão, depois um conjunto de órgãos, depois um animal, e depois a natureza, e depois o planeta. Ele diz que isto existe em interligação, é, portanto, a teoria dos sistemas. Por isso é quando nós tratamos uma determinada parte, um determinado triângulozinho, eu consigo levar isto numa concepção sistémica às outras partes do próprio sistema. Este senhor foi classificado como um dos 10 melhores psiquiatras da América no final dos anos 60 e ele o que faz é escrever sobre conceitos teóricos como a homeostasia familiar. Gregory Bateson escreveu sobre as relações entre esquizofrenia e comunicação, originando a teoria chamada a teoria do duplo vínculo. Portanto, ele diz que fazemos parte da história do planeta, do continente, da nação e, claro, da nossa família. Em conjunto, eles estudaram muito indivíduos esquizofrénicos, portanto, analisaram a probabilidade de conexão entre esquizofrenia e processos familiares. E, portanto, também escreveram sobre determinados procedimentos terapêuticos sob o nome de terapia familiar, que hoje em dia está muito em voga, como sabem. Esta senhora, Anna-Celine Schutzburger, é considerada a mãe da psicogenealogia, escreveu o livro Ai, os meus antepassados, sobre vínculos transgeracionais, segredos de família, síndrome de aniversário, já vamos falar um bocadinho. E ela diz claramente, repetimos, queiramos ou não, situações agradáveis ou desagradáveis do passado dos nossos antepassados, ao qual nos ligamos num não dito segredo por uma lealdade invisível. Portanto, eu sou leal aos meus antepassados, por isso é que eu estou a repetir. Ela também escreveu este livro chamado The Ancestor Syndrome, que fala sobre a psicoterapia transgeracional e as relações escondidas na árvore familiar. Reparem, ela diz, nós somos menos livres do que aquilo que acreditamos ser. Portanto, a memória gráfica é importante. A memória gráfica é quando nós desenhamos a árvore, porque permite distinguir-nos, então, procurarmos estas repetições, estas inserções que a consciência desconhece e que depois nos vai permitir sanar. Ela também diz que aquilo que não se exprime, se imprime. Ou seja, aquilo que eu não sou capaz de verbalizar vai ficar impresso, vai ficar, como é que se diz? Gravado nas minhas células e vai se transmitir então de geração em geração. Este senhor foi um psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico notável pelo seu interesse no desenvolvimento infantil e na teoria da vinculação. Portanto, o que ele diz é que para bebés e crianças de colo, a meta do sistema desta criança é manter ou alcançar a proximidade com figuras de apego, como por exemplo os pais. É chamada a teoria de vínculo, ou teoria de vinculação. Fritjof Capra disse que nós não podemos ver o universo como uma máquina, mas sim como uma rede inseparável de ligações, e escreveu este livro chamado O Tao da Física, ou seja, que indica realmente que nós estamos todos conectados. Mesmo nós aqui que achamos que a maioria não se conhece uns com os outros, temos alguns laços invisíveis que nos unem. Hoje em dia já está muito falado, vamos ver mais à frente sobre as teorias do campo unificado, em que realmente fazemos parte de um todo maior. Esta senhora, Maria Torok, que fala sobre o fantasma transgeracional ou obra do fantasma do inconsciente, que indica que os efeitos dos segredos da família transmitidos através das gerações em gerações. Nicholas Abram foi um psicanalista francês nascido na Hungria e introduziu o conceito-chave como o segredo familiar, a impossibilidade do luto, a identificação secreta com outro e o enterro de uma experiência inadmissível, quando algo foi muito complicado para mim e eu não vou falar sobre ele. Bert Hellinger, já em 1980, constrói a percepção de que o sistema permanece como uma grande fonte de conhecimento da história familiar. Como sabem, este senhor é muito conhecido com a teoria das constelações familiares. Bruce Lipton escreveu A Biologia da Crença, um livro revolucionário no campo da biologia moderna que prova cientificamente a unidade corpo, mente, espírito
e o reflexo no nosso corpo, aconselho seriamente a lerem este livro. Freik Hammer, um médico alemão, professor de medicina, especialista em medicina interna, especialista em psiquiatria, especialista em radiologia, enuncia pela primeira vez aquilo que ele chamou as leis da medicina, hoje chama-se medicina germânica de Hammer, e ele trabalhou como 15 anos sendo diretor de serviço hospitalar de um hospital muito conhecido da Alemanha. E a morte do seu único filho por uma bala num passeio que não era para ele, fez-lhe desenvolver um cancro testicular e na mulher um cancro de ovário, que depois faz com que ele escreva estas leis, aquilo que ele considera as leis da medicina. Alejandro Jodorowsky cria a palavra psicogenealogia, é filho de imigrantes judeus, estudou e trabalhou com circo, com mímica, com cabala, com yoga, com medicina chinesa e depois ele passou a denominar uma área chamada psicomagia, quando ele usou o teatro e a arte do ponto de vista terapêutico, portanto, encenando atos simbólicos e curativos, com a explicação exatamente de que o cérebro não distingue aquilo que é real ou imaginário. Portanto, quando eu faço um ato simbólico para qualquer coisa que eu entendo que foi um conflito ou um trauma do passado, é como se eu estivesse lá naquele tempo a resolvê-lo e vai então libertar os bloqueios presos no meu inconsciente. Aconselho-vos também a ler algum livro deste senhor. Rupert Sheldrake escreveu sobre a ressonância mórfica, que é aquilo que se chama campo morfogenético ou campo R. Estudou em macacos. Depois, em 1983, este psiquiatra húngaro-americano chamado Ivan Bozor-Majorati escreve um livro chamado As Lealdades Invisíveis, Reciprocidade em Terapia Familiar Intergeracional. Isto é uma seca, mas é para vos provar que isto não é uma coisa que venhamos fazer num fim de semana e que ninguém fala sobre isto. Isto tem toda uma estrutura, esta área já está a entrar dentro da psicossomática e tem bases teóricas científicas muito bem definidas. Este senhor é um médico francês e é autor da teoria chamada a Biologia Total dos Seres Vivos, que liga os três reinos, vegetal, animal e humano. Esta menina escreveu sobre pode voltar a conectar-se com a sua família, este texto que explora o porquê das famílias se comportarem como se comportam e, portanto, ela desenha as árvores familiares, as árvores genealógicas, para ilustrar padrões familiares consistentes. Por exemplo, ela explica a rivalidade entre irmãos, rivalidade e segredos familiares, as diferenças culturais e o papel da perda ou da morte. E também foi a primeira a falar nos genogramas, a sua avaliação e interpretação. Dan van Kampenhout escreve sobre a sanação vem de fora e ele escreve então sobre xamanismo e constelações. Patrick Cobissier escreve sobre a biogenealogia, explica como herdamos doenças dos nossos antepassados através da memória celular. Greg Braden, algum de vocês deve conhecer, que escreve um livro chamado A Matriz Divina, uma ponte entre o tempo, o espaço, as crenças e os milagres. Doris Langlois escreve sobre a psicogenealogia. Salomon Selman é médico argelino e é especialista em medicina psicossomática, pesquisou a relação entre corpo e mente, desenvolvendo a teoria de descodificação biológica. Portanto, ele estuda a dinâmica familiar para encontrar as fontes da doença. Henrique Bourron escreve o livro azul da descodificação biológica, que eu aconselho seriamente a lerem este livro. É um dicionário das doenças e dos seus conflitos associados. Ou seja, aparece-vos uma determinada patologia e vocês vão ler, de acordo com aquilo que apareceu, qual o conflito que esteja associado. E, obviamente, que a maior parte das vezes nós conseguimos, de facto, identificar que há 1 ano, 2 anos, ou 7 anos, ou 14 anos, aquilo aconteceu-me na minha vida, aquele conflito, eu sofri aquele trauma, eu sofri aquela perda. E isso faz com que, anos depois, eu venha a desenvolver determinada doença X, Y ou Z. Este livro da Paola
Paula é antropóloga e psicoterapeuta, está aqui presente. A Agnes também está aqui presente, não pus a foto. Ambas são antropólogas, uma trabalha mais com animais, a outra trabalha dentro da área da psicogenealogia. Estamos a trabalhar com elas já há 2 anos. O curso que vamos fazer no fim de semana é um curso eminentemente prático, ou seja, nós vamos dar muito pouca teoria, praticamente explicar como é que se desenha a árvore e a partir daí cada um no seu sítio vai começar a desenhar a sua árvore com os elementos que tenha, poucos ou muitos, não importa, porque isso é a base para depois ir pesquisar mais, se entender. Bom, então para resumir, a árvore é um histórico de parte dos antepassados de um indivíduo ou de uma família. É então esta representação gráfica que mostra estas conexões, pode ser lida de cima para baixo ou de baixo para cima, onde devem existir os nomes dos antepassados, as datas e os lugares de nascimento, casamento e morte, além de fotos que possam existir. É, portanto, uma representação gráfica. Esta árvore está feita ao contrário, é chamada uma árvore de geração, em que temos um antepassado comum, e vamos colocar os descendentes. Esta é a árvore de costados, tem um crescimento exponencial de base a partir de nós próprios e depois para cima. E esta é uma árvore tradicional. Então, o que é isto do inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo nós podemos entendê-lo como estas lianas tropicais das árvores que existem nas florestas tropicais, por exemplo, estas estão aqui em cima do rio, que vão unir margens inacessíveis, muitas até se conseguem caminhar. O nosso inconsciente coletivo também é uma trama, uma malha, uma rede, que ajuda a compreender então este sentido das transmissões, das repetições, das contas familiares. Segundo o conceito da psicologia analítica, criado pelo Jung, é a camada mais profunda da nossa psique. É constituída então pelos materiais herdados, onde residem os traços funcionais, tais como imagens virtuais, que são comuns a todos nós, e os arquétipos, cujas influências se expandem para além da psique humana. A existência do inconsciente coletivo não é derivada de experiências individuais, tal como o inconsciente pessoal que foi trabalhado por Freud, embora precise de experiências reais para se manifestar. Portanto, este inconsciente coletivo ajuda a compreender o sentido das transmissões e das repetições. Esta é uma árvore infantil. Eu acho que deviam pôr-se a desenhar isto em casa com as crianças. Obviamente que não é o desenho da árvore, não tendo a base teórica para saberem interpretar, que vão chegar a alguma conclusão. De qualquer forma, eu acho que é muito interessante as crianças desenharem a árvore familiar, porque a representação gráfica dos nomes com as datas permite-lhes, de alguma forma, trazer para a luz o inconsciente que elas tenham, que nessa idade é quando é mais fácil. Algum dia faremos algum curso para crianças. Bom, temos famílias como estas meias loucas, temos aqui a árvore genealógica dos Simpsons, temos aqui a árvore genealógica do pato Donald e do tio Patinhas, que muitos de nós gostaríamos de ser seus herdeiros. Nós vamos então ativar a memória histórica familiar quando fazemos um curso de psicogenealogia. Lembremos-nos, portanto, que quando nós estamos a desenhar a árvore, quando estamos a investigar, quando estamos a fazer registros das datas, quando estamos a estudar a história, por exemplo, ok, os meus avós casaram-se no ano da Primeira Guerra Mundial. Como é que eles terão sentido? Que impactos é que isso teve? Porque isto é importante. Naquele momento em que nasceu a minha bisavó, o que é que se estava a passar no país onde ela nasceu? O que é que se estava a passar no mundo? Então, quando eu estou a desenhar a árvore, eu estou a usar o meu hemisfério cerebral direito, que é aquele mais imaginativo. Muito interessante, porque eu depois consigo, como o ponho em papel, levá-lo ao hemisfério cerebral esquerdo. Quando eu então ativo a minha memória familiar, exatamente para evitar algum tipo de repetições, nomeadamente alcoólicas, que já começam de pequenino, lembremos-nos novamente que todas as árvores genealógicas podem ser sanadas, por mais complicadas que sejam.
vão ver, se tiverem a oportunidade de vir no fim de semana, que às vezes, portanto, vamos passando exemplos de pessoas para a frente com a árvore para exemplificar para os outros, não é? E há árvores complicadíssimas, há histórias familiares complicadíssimas, mas lembrem-se sempre que quando eu estou a ouvir uma pessoa a contar uma história familiar complicada, voluntariamente, obviamente as pessoas que vêm querem falar e querem se sanar, também é uma parte da minha história, porque eu sei lá se em 1700 aquilo que aquela pessoa está a contar não existiu na realidade. Então, quando eu entro na vibração, quando eu ouço, eu entro nessa frequência e isso também é uma sanação para mim. Muito interessante, que realmente é como se nós tivéssemos, isto é uma representação do DNA que também representa as nossas raízes. E então, rapidamente, vou só explicar os 3 pilares da psicogenealogia. Este é o pilar da projeção. O que é a projeção? É nós projetamos nos nossos filhos o que nós queremos que eles façam ou experimentem ao longo da vida. Tenho a certeza que se pensarem um bocadinho, vão saber a quantidade de coisas que os vossos pais projetaram em vocês e aqueles que têm filhos, o que projetaram já nos vossos filhos. Portanto, faites attention, que agora temos que treinar francês para o fim de semana. Faites attention e pensem o que é que estão a projetar nos vossos filhos que é vosso ou que é dos vossos antepassados e que não é verdadeiramente aquilo que deve acontecer. Depois, a identificação. O que é isto da identificação? Qual é a personagem da árvore com que eu me identifico mais? Qual é a personagem da árvore com que a minha avó se identificava mais? Ou que está mais identificada? E depois, a repetição. Nós não somos livres, nós repetimos e repetimos, porque isso é aquilo que nos mantém conectados com a nossa árvore. Outros conceitos dentro da psicogenealogia. A transgeracionalidade, que é a influência que a geração passada exerce sobre a geração presente. Portanto, é aquilo que nós chamamos de gerações e gerações. A ideia surge primariamente com Freud, onde ele fala na transmissão de conteúdos inconscientes através das gerações. Depois, o síndrome de aniversário, como eu vos disse, a repetição das datas em anos diferentes, dentro do mesmo sistema, embora em gerações distintas. É indescritível verificar isto. A repetição das datas de nascimento, a repetição das datas de morte. Por exemplo, nasce no dia em que morreu o avô, embora em anos diferentes, obviamente. Ou nasce no dia em que se casaram os bisavós. Então, isto chama-se o síndrome de aniversário. Obviamente, depois, vendo isto do ponto de vista terapêutico, por exemplo, datas de luto podem ser lembradas através de uma fragilidade da saúde por um membro da geração posterior e quando isto é o chamado sintoma sistémico, é uma forma de trazer lembrança daquela pessoa que morreu. Eu respeito-a tanto que até o meu filho vai nascer no dia em que morreu o meu pai. Isto é chamado o síndrome de aniversário. Portanto, a data de nascimento, por exemplo, da qual aparentemente não temos controle nenhum, como sabem, que está relacionada com algo do passado, é exatamente assim que age o inconsciente. Faz com que aquela pessoa que está a nascer nasça por respeito a algum antepassado. A lealdade familiar é traduzida por aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós daremos aos nossos filhos, é chamada também lealdade invisível. É como se houvesse um caderno de contas e houvesse acertos de contas. Isto já falamos, ensinarmos às crianças sobre a árvore genealógica. Isto é já um pouquinho mais teórico, mas explica que o modelo psicogenealógico trabalha vários níveis ao mesmo tempo, as noções de cripta e de fantasma, o conceito de lealdade invisível que acabei de falar, o bebé de substituição. Isto é muito importante, na minha opinião, a nível terapêutico, que é um membro da família que substitui fantasmagoricamente uma outra pessoa que carrega o luto não elaborado da família. Ou seja,
Quando encontrarem alguém que vos diz não sei quem sou, quando encontrarem alguém que diz não encontro o meu trabalho, quando eu falo parece que eu sou outra pessoa, como se eu fosse um duplo, é porque eu de alguma forma carrego o luto de um irmão que morreu antes de mim, por exemplo. Ok? Então é muito importante perceber, por exemplo, a questão dos abortos, se houve abortos antes do vosso nascimento ou depois do vosso nascimento. Isto é chamado bebé de substituição. Depois o síndrome de aniversário, também já falamos, as repetições nas mesmas datas de eventos, nascimentos, mortes, doenças e incidentes. E aquilo que nós chamamos as alianças familiares, com a exclusão ou integração de certos membros e não de outros. O vulgar sogra-nora entra dentro desta teoria. Então, portanto, o que é que nós temos que distinguir? Uma coisa que é a transmissão intergeracional, que é consciente, que é a transmissão verbal das histórias, que é aquilo que me contaram, aquilo que toda a gente sabe, onde é que os avós se casaram, onde é que começaram a trabalhar e blá, 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 do que a transmissão transgeracional, que é aquilo que não é falado, aquilo que é inconsciente. Os segredos, as coisas escondidas por vergonha, sabem perfeitamente, por exemplo, que a questão do pai incógnito era uma vergonha, a questão dos abortos, de terem que fazer um aborto por uma coisa qualquer, era uma vergonha, e isto vai atravessar as gerações sem nunca ter sido verbalizado, pensado e sanado. Ok? Então, que passos podemos dar para sanar a nossa árvore genealógica, para fazermos um estudo dentro da psicogenealogia aplicada? Identificarmos a influência dos nossos antepassados na nossa vida diária. Vamos então fazer o geneo-sociograma, como eu já vos mostrei, que identifica as ligações entre os membros de uma família, mas também, isso é exatamente como é feito na genealogia normal, eu, o pai, a mãe, os avós, os filhos, mas também os acontecimentos importantes que podem estar na origem de alguns problemas emocionais ou psicológicos. Portanto, esta é uma solução para nós nos libertarmos de algum problema. Então, como é que nós elaboramos isto? Nós precisamos dos nomes, dos sobrenomes e também, se souberem, por exemplo, o meu bisavô era conhecido como o perdido, porque eu gostava de se perder. Portanto, isso é importante que eu escreva na minha árvore, por baixo do nome dele, a alcunha pela qual ele era conhecido. Datas de nascimento, datas de morte, datas de casamento, se souberem, algum trabalho, alguma forma de temperamento ou de personalidade, para ver com quem se conseguem relacionar mais. Se souberem alguma coisa de história médica, alguma doença que tiveram ou de que é que morreram. Claro, quando não temos muita informação, isso também é um sinal claríssimo de uma mensagem inconsciente. E, portanto, aqui vamos abrir um ramo, uma linha de investigação, para depois fazermos o geneo-sociograma. Estas são os símbolos que nós usamos dentro da psicogenealogia para identificar. Sabemos que o indivíduo do século masculino é um quadrado e o indivíduo do século feminino é uma bolinha. Sexo indefinido assim, como pode ser, por exemplo, na questão de por exemplo, de um aborto. Depois vamos colocar qual é o número do filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Depois o casamento, uma linha, o divórcio, um tracinho. Este é o exemplo dos gêmeos. E aqui temos, por exemplo, quando há uma morte muito importante e colocarmos a idade com que morreu. O que é isto? Isto é, por exemplo, quando nós temos uma lealdade invisível revelada por uma data. Ou seja, nós temos aqui, eu sou o C, sou o cliente. O meu antepassado, eu nasço na data de concepção, data de nascimento ou de morte do meu antepassado. Então, eu identifico claramente que eu estou a prestar uma lealdade invisível com aquele antepassado. Então, vocês agora vão ver
pela vossa data de nascimento, porque acho que morte para já ainda aqui não está ninguém, pela vossa data de nascimento, com que antepassado existe uma relação de uma diferença de mais ou menos 15 dias. Portanto, a partir daí vocês conseguem identificar se existe esta lealdade invisível pela data. E depois, lealdade invisível pela simetria da data. Ou seja, um parente ou um antepassado que morre após a data de concepção da pessoa que está a fazer a árvore. Muito importante isto também. É o chamado herdeiro universal. Então, quais os antepassados que são os maiores sanadores? São aqueles que foram exilados, excluídos, que sofreram tragédias, que violaram códigos morais, que não completaram o luto ou alguma ação por tristeza. E porquê é que eles são os maiores sanadores? Porque eles despertam, então, nos descendentes, nós todos, o desejo, a intuição de irem fazer uma sanação da árvore familiar, ok? Ou seja, não é à sorte que estejam a ser vocês que decidem abrir a vossa árvore e fazer a sanação da vossa árvore. Vocês foram escolhidos, foram escolhidos. Então, qual é a importância dos nomes na psicogenealogia? Porque explica que possa haver a lealdade por uma simetria do nome. O nome exato, parcial ou parecido. E depois, obviamente, que é a energia que vem com o nome. A energia tanto do arquétipo do nome, como o significado literal do nome. Por isso é que eu disse que é muito giro, se tiverem a oportunidade de vir assistir, a pesquisa do significado dos nomes e a identificação depois com alguém ou algum antepassado da árvore. Então, as soluções. Desenharmos a árvore, olharmos para os antepassados, descodificarmos, fazermos os lutos, os abortos, fazermos os atos simbólicos dos abortos, conectarmos com os nossos recursos internos. A partir do momento que fazemos um curso deste género, foi muito giro. O primeiro curso que eu fiz, no primeiro dia, portanto no sábado, eu sonhei com o meu bisavô. É muito interessante estas percepções, porque como nós o que estamos a fazer é mexer num campo eletromagnético. Portanto, isto explicado desta forma, penso que não vos parece impossível. Então, devem manter este diário para perceber as vossas intuições, aquilo que se foram lembrando, etc, etc. Agradecermos, muito importante, depois de fazerem um curso deste género, porem umas flores na árvore, serem gratos pelos vossos antepassados. Tudo aquilo que eles não viveram ou tudo aquilo que viveram em trauma, que vocês estejam a conseguir sanar. Usarmos frases de cura, trabalharmos com os nossos sonhos, fazermos atos simbólicos, nós isto vamos ensinar, portanto, de funerais, enterros, nascimentos antes do tempo, nascimentos depois do tempo, uma pessoa que nasce depois das 40 semanas. Portanto, isto é uma das coisas que nós ensinamos, que são os atos simbólicos exatamente para libertar os conflitos familiares. Então, é importante perceberem o que é que gostariam de trabalhar, o que é que vos faz sentido, tendo em conta que nós viemos aqui para ser felizes, para encontrarem os vossos sonhos. Portanto, primeiro, o que é que podem beneficiar? Autoconhecimento. O facto de estarem a fazer uma pesquisa deste género vai-vos permitir conhecerem-se mais acerca de vocês próprios. Trabalharem nas questões conjugais. Esta foto mostra, por exemplo, quando substituímos o ex-marido nas fotos, claramente se vê ali qual é. Uma das coisas que ajuda muito a fazer uma sessão de psicogenealogia é a escolha do parceiro, porque até a escolha do parceiro é por lealdade com a árvore. Muita atenção a isto. E, portanto, estas são as aspirações. Ou seja, enquanto eu não me torno consciente disto, eu vou estar à mercê daquilo que escolheram para eu escolher. E vocês acham que foram vocês que escolheram e depois vão perceber-se que afinal não foram. Portanto, analisem e vocês vão perceber, podem ter escolhido um parceiro pelo nome da família, pelo nome derivado dos pais, pela data de nascimento,
Não, isto é outra coisa. A problemática da concepção pré-matrimonial, quando nós sabemos ou identificamos que houve uma concepção antes do casamento, percebermos se aquela gravidez era desejada, se houve intenção de fazer aborto, se a mãe não teve intenção, se o pai queria assumir aquela criança. Então, esta é a problemática da concepção pré-matrimonial. E quando temos alguma tia que identificamos, as chamadas tias solteiras, agora já não há muito tias solteiras porque agora há Facebook, mas estas questões do celibato normalmente têm raízes em episódios traumáticos e devemos procurar violações, incesto na nossa árvore familiar. A problemática da viuvez precoce, se eu estou viúva precocemente, quando pesquisamos, a minha bisavó também ficou viúva precocemente e assim sucessivamente. Então é muito engraçado, sim, eu desde que me pus a fazer isto e a estudar isto, descobri, por exemplo, aqui a ficha de quando a minha tia-avó foi para o Brasil, então descobri isto na internet, hein? Quero-vos dizer que a internet então também tem coisas boas. Descobrimos, por exemplo, o testamento do nosso bisavô, que não o tínhamos, também foi descoberto após termos começado a fazer esta pesquisa. Claro que temos famílias desastrosas, nenhuma dos que estão aqui é desastrosa. Esta é a família do rei David, do segundo rei de Israel, supostamente das famílias mais disfuncionais da Bíblia. Trago aqui porque todos mais ou menos conhecem a história, não é? Ele tinha vários filhos, várias esposas, várias concubinas que destruíram o reinado, supostamente porque ele teve um ato de adultério no passado e apaixonou-se por uma madame e, portanto, mandou o marido dela para a linha de frente do combate. Ele foi e, ficando a senhora viúva, ele podendo então desposá-la. A partir daí, conta a história que foi o final do seu reinado, sendo considerada a sua descendência desastrosa. Temos depois famílias numerosas, temos famílias pequenas, temos famílias que não se compreendem muito bem como é que nascem este tipo de crianças, branco, branco, preto. Temos famílias exitosas, como a família do Kirk Douglas. Temos famílias como a família dos Kennedy, com algum êxito e desgraça à mistura. Temos famílias modernas com meios irmãos, e os meus, e os teus, e os nossos. Portanto, o que importa é que cada um de nós tem a sua família, que todas as nossas famílias, todas as nossas árvores podem ser sanadas. Nós, na realidade, o que queremos é que se sane e que seja feliz. Portanto, convido-vos, acho que acabei. Sim. Convido-vos a vir no fim de semana assistir ao curso e estou disponível para, se quiserem fazer alguma pergunta. Como é óbvio, não é 16 e 17 de março, é 21 e 22 de setembro, mas pronto. Perguntas? Muito obrigada a todos aí em casa e até à próxima.